Diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito ou a sua vara enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu da glória, ou de fumaça, em algumas traduções. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, obrigado por essa noite, por esta oportunidade de mais uma vez, ó Deus, estarmos na tua casa, de estarmos na presença do Senhor e poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, agora nós te pedimos que nos abençoe, fale conosco, nos direcione através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém e adora e glorifica esse Deus poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós lemos aqui um texto onde um homem chamado Isaías, um profeta, na verdade, levantado por Deus para ser o profeta, um homem que, enfim, ele tinha acesso ao palácio real. Isaías, ele era uma espécie de um conselheiro espiritual e político durante o reinado do rei Uzias. Este homem, durante 4 reinos, e principalmente nesse período, o rei Uzias, ele era um conselheiro, ele tinha acesso ao palácio, ele, enfim, tinha em quem se firmar. A Bíblia diz então que ele começa no capítulo 5, ele começa a profetizar, ele começa a falar o que Deus ia fazer com o povo, o que Deus estava para fazer com aquela nação. Ele começa a falar que o boi conhece o seu dono, o animal ele conhece a sua manjedoura, mas o povo não conhecia e não entendia as coisas de Deus. Isaías vai falando tudo isso. E quando chega no capítulo 5, ele começa a dizer: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Ele começa, enfim, a profetizar e ali a dar uma espécie de uma sentença: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Até aí tudo tranquilo. Você não vê Deus fazer nada. Você vai ver apenas Isaías profetizando, Isaías
enfim, conhecido como um profeta messiânico mais tarde, depois do seu chamado. E o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Por isso ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele profetizou, o seu ministério durou 40 anos, ele profetizou, e grande parte ele falou acerca da vinda de Jesus, de como Jesus viria ao mundo, de como Jesus, enfim, padeceria no Calvário, e de como Jesus triunfaria para nos dar tão grande salvação. Mas a Bíblia diz que a história de Isaías foi mudada. No capítulo 5, como eu disse, ele começa dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele, que faz isso, que faz aquilo. Mas a Bíblia diz então que ele falava, mas ele ainda não teve um encontro com o Senhor. Ele não teve, enfim, a oportunidade de ter uma experiência, um encontro verdadeiro com Deus. Ele até ouviu falar do Senhor. Ele até, enfim, se colocou na posição para profetizar. Porque ouviu falar dos feitos do Senhor, das maravilhas de Deus. Mas algo precisava ser mudado. Isaías precisava de uma verdadeira transformação. Ele estava na presença, ele estava, enfim, caminhando, mas ainda não tinha uma transformação. Porque Deus observou que Isaías profetizava, mas ele tinha uma escola, ele tinha alguém que ele podia contar, que ele podia, na terra, ele dependia de uma segurança real para profetizar, que era o rei Uzias. Só que a Bíblia vai dizer que a história dele mudou, ele teve uma grande visão, ele viu a glória de Deus. E quando nós nos deparamos com a glória de Deus, as coisas mudam. Algo muda, tudo transforma. Primeiramente, é claro, por dentro. A transformação, ela começa aqui. Tem pessoas que acham que o trabalhar de Deus, o mudar de Deus, começa por fora. Deus começa por dentro. Se começasse por fora, Deus falava: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso exteriormente. Começa por dentro. É por isso que a Bíblia fala que Deus, ele começa dizendo: olha, filho, dá-me o teu coração. É por isso que a Bíblia vai dizer diversas vezes: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Então, primeiro Deus trabalha aqui, é no interior. E quando há essa inversão de valores, quando há essa inversão, mostra-se uma santidade exterior, mas como eu já disse, começa por dentro. Quando começa no exterior, quando se preocupa demais com o exterior, a queda é certa. A Bíblia diz então que Isaías teve a sua vida transformada. Isaías viu a glória de Deus, mas algo precisou acontecer. Algo começou a acontecer, porque Isaías, ele teve que passar por um processo. Ele teve que passar por um processo para viver o chamado de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer: muitos são
escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque poucos estão determinados em passar pelo processo. E o processo muitas vezes é doloroso. O processo muitas vezes dá trabalho. Mas tudo que dá trabalho tem um resultado. Tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor há um resultado. A Bíblia diz então que até então ele profetizava, até então ele falava no nome do Senhor, mas escorado na sua posição diante do rei. Só que Deus então entra na história. Aí a Bíblia diz, nós começamos o texto dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Em quem ele estava escorado? Na presença do rei da terra. Mas Deus queria que ele estivesse firmado na presença do rei dos céus. Essa é a principal atitude que nós temos que ter para que possamos experimentar, para que possamos viver, para que possamos, enfim, usufruir daquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Depender do Senhor, estar na total dependência do Senhor. Isaías dependia do rei, dependia da posição que ele tinha no reinado. É viver na dependência de Deus. Creio eu que Isaías ainda não tinha entendido aquilo que o Senhor tinha falado com Abraão. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para onde ir. Deus só falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E detalhe, Abraão tinha servos, servas, tinha esposa, tinha bens, mas ainda assim estava acomodado, estava escorado, porque estava no meio da sua parentela, estava na casa do papai. Então Deus, opa, para o propósito se cumprir, ele vai ter que sair dessa zona de conforto. Então sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar, não que você escolheu. Porque se Deus falar: escolhe outra terra, não vai, escolhe outra terra, eu vou ficar aqui do lado, aqui na terra vizinha, que se as coisas apertar, eu volto para o meio da minha parentela, eu volto para a minha terra, eu volto para a casa do meu pai. Mas Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrar. Deus está falando: olha, saia da dependência da terra e passe a depender do céu. Passe a depender de Deus. A Bíblia diz então que no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem preparado, para que nós venhamos usufruir aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, nós temos que passar por esse processo. E o primeiro processo é o que aconteceu na vida de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, algumas coisas têm que morrer na nossa vida para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem preparado. Algumas coisas precisam morrer. Jesus foi bem claro: que olha, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz frutos. Ele não produz. Ele não produz. Então é preciso morrer. Então foi preciso o rei Uzias morrer para que Isaías pudesse passasse a depender do próprio Deus. Tem pessoas que escolhem a sua dependência em alguém, escolhem a sua dependência em algo,
E é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Se nós dependemos de algo nessa terra, isso aqui é passageiro. As pessoas aqui são passageiras, mas a presença de Deus permanece para sempre. Deus nunca nos abandona. Deus nunca vira as costas. Deus nunca diz, olha, estou indo embora. Ele permanece. Ele vai conosco até o final. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que perseverar. Que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então é depender de Deus, mas algumas coisas têm que morrer para vivermos o propósito de Deus. Alguns comportamentos precisam morrer. Algumas atitudes precisam morrer. Algumas companhias, não que você vai matar alguém, mas algumas companhias têm que morrer. Porque existem pessoas que ao invés de nos produzir vida, ao invés de nos aproximar de Deus, tem que nos afastar. O apóstolo Paulo ele foi bem claro que as más companhias corrompem os costumes. Então isso nos ensina o quê? A selecionar. Será que o meu convívio com algumas pessoas estão me levando para perto do propósito ou me afastando do propósito? A Bíblia diz que houve um homem que ele era paralítico, vivia numa cama, mas a Bíblia diz que apareceu 4 homens. Um segurou de um lado, outro do outro, outro do outro, do outro, e levaram ele até Jesus, até a bênção. Então, para onde as nossas companhias têm nos levado? Então, a Bíblia diz então que foi preciso o rei Uzias morrer, para que, olha o que a Bíblia vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi preciso o rei Uzias morrer para que ele pudesse contemplar o Senhor. Lembra de Jó? Deus chama Satanás, observasse o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. A Bíblia diz que o diabo olha para ele, para Deus, mas também ele tem tudo, só dá tudo para ele. Ele tem família, tem posses, tem saúde, tem tudo. Aí Deus falou, tudo bem, então pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. A Bíblia diz então que morreram os 10 filhos, perdeu a plantação dele, os celeiros, enfim, os filhos estavam numa festa, morreram os 10 filhos. Aí a Bíblia diz então que Jó ficou leproso, e a lepra foi tão grave em Jó que a Bíblia diz que ele não tão podre que Jó estava, que ele não conseguia se coçar com as unhas, para que as unhas dele não caíssem. Ele teve que segurar um caco de telha e se coçar com um caco de telha. Acabou por aí? Não. A Bíblia diz que a mulher dele chega para ele e diz, olha, Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. A Bíblia diz que Jó olha para ela, como fala sua louca mulher? Recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Ele disse, nu eu vim e nu eu vou voltar. Mas bendito seja o nome do Senhor. E Jó continua dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na terra para me defender. Jó passou por tudo isso. De repente ele fala, agora
os meus olhos contemplam o Senhor. Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, como Isaías. Ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, porque até então ele estava o quê? Firmado naquilo que ele possuía. Então, o propósito de Deus, Jó só foi ver o Senhor, conhecer o Senhor, quando ele passou por tudo isso. E da mesma forma, Isaías, ele só foi ver o Senhor depois que o sustento dele da terra já não existia mais. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Então, se nós queremos ver a manifestação de Deus, algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas nós precisamos aniquilar para que possamos, enfim, ver a glória de Deus. Segundo, a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado no trono, ele vê os anjos na presença de Deus, os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí a Bíblia diz que ele vê aquela visão, de tão grande aquela visão que ele estava tendo, por isso ele caiu de joelhos. Eu imagino ele batendo no peito e ele dizendo o que ele disse: Então disse eu, ai de mim, que vou perecer, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, nós precisamos reconhecer os nossos erros e nos humilhar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele abate. Ele reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado, ele se arrependeu. Ele disse: ai de mim, que vou perecer. A Bíblia diz que quando o Senhor, Ele, enfim, visita, Ele vê, quando Isaías viu a presença de Deus, ele não teve outra opção, reconhecer quem ele era, quem ele de fato era. Ele disse: ai de mim, que vou perecer. Ele reconheceu. Ele entendeu que ele necessitava do Senhor. Ele entendeu que ele precisava se humilhar na presença de Deus. Ele reconheceu o seu erro. A Bíblia diz que quando a cidade de Israel foi sitiada, Jerusalém foi sitiada, a Bíblia diz que os muros foram derrubados, as portas queimadas a fogo. A Bíblia diz que o mensageiro vai até Suzã. Ele encontra com Neemias, olha, Neemias pergunta: olha, como está a cidade dos meus pais? A Bíblia diz que o homem chamado Anã diz: olha, a cidade está desolada, as portas estão queimadas a fogo, os muros estão derrubados. A Bíblia diz que Neemias, ele dobra os joelhos, ele vai falar com Deus, e ele diz que ele intercede pelo pecado do povo, ele intercede pelo pecado da sua família, mas a Bíblia diz que ele também intercede por ele. Ele reconheceu que se os muros estavam derrubados, que a situação estava daquela forma, porque ele também tinha culpa. Ou seja, ele não orou quando devia orar, ele não clamou quando devia clamar. Porque é muito fácil nós dizer: o fulano errou, o fulano falhou, o fulano fez isso, o fulano... E nós?
Não, mas o fulano tem que morrer. Não. A Bíblia diz que o dia que Davi, ele manda matar, manda colocar na frente da batalha um homem que era do seu exército. A Bíblia diz que Urias, ele diz, olha, manda Urias na frente da batalha, porque ele havia pecado. E ele achou, tem que dar um jeito. A Bíblia diz que Urias vai na frente da batalha e morre. Chega a notícia, olha, morreu Urias na batalha. Davi, querendo encobrir o seu pecado que ele faz, agora eu vou tomar a esposa dele como minha mulher e vou ficar bem na situação, porque afinal de contas eu sou rei. Olha, o rei é honrado, não quis deixar a mulher, a viúva, perecer e tal. Ele tomou ela como mulher. Até aí Davi achou que estava tudo tranquilo, só que Deus estava vendo. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Natan até Davi e diz, Davi, eu tenho algo para te contar. Eu tenho algo para te contar, Davi. Eu vou começar com a história. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas havia um que só tinha uma ovelha. E este homem que tinha muitas ovelhas recebeu um viajante na sua casa e decidiu dar um banquete e para, enfim, alimentar esse viajante. E ao invés dele pegar no seu rebanho um cordeiro e sacrificar para dar ao viajante, ele pegou aquela única ovelha daquele homem e sacrificou ela. Aí ele disse, o que este homem merece? Davi mais que depressa, esse homem tem que morrer. Esse homem merece a morte. Tem que matar um homem desse. Aí diz o profeta, olha para ele, pois é, esse homem é você. Porque apontar os outros é muito fácil, mas quando se trata de nós, a Bíblia diz que esse homem é você. A Bíblia diz que Davi mais que depressa, ele dobra os seus joelhos. Salmo 51, ele diz, Senhor, eu pequei. O meu pecado está vermelho como o sangue, como carne. Purifica-me, Senhor. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. A presença de Deus, a glória de Deus é a presença do Senhor. Então Davi, ele reconheceu, ele se humilhou diante do Senhor, como o próprio Isaías disse, Senhor, ai de mim que vou perecendo. Ele confessou, a Bíblia diz então que Deus enviou um anjo. O anjo pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. E o anjo falou, o seu pecado foi purificado, foi perdoado. A sua iniquidade foi arrancada. E foi para isso que Jesus veio. Para nos purificar. Para nos limpar de todo pecado. E nos dar uma nova vida. A glória de Deus. Jesus é a glória de Deus em nós. Aí a Bíblia diz então que ele se humilhou. Aí a Bíblia diz então que depois que o pecado dele foi purificado, depois que Deus trabalha, toca onde estava, onde ele confessou, se humilhou, a Bíblia diz então que Deus, olhando a situação do povo, Deus faz uma pergunta: a quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Aí a Bíblia diz que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Isaías está dizendo: Senhor, eu estou disponível para o Senhor trabalhar. Eu estou disponível para o Senhor. Ou seja, nós temos que estar disponíveis para que Deus possa trabalhar.
Muitas das vezes nós nos disponibilizamos para tantas coisas que queremos. Nos disponibilizamos para tudo aquilo que queremos muitas vezes. E deixamos o Senhor de lado. Dizemos: Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, não dá. Senhor, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo, Senhor, para me consagrar. Eu não tenho tempo nem para ler a tua palavra. Eu não tenho tempo para estar sempre dizendo: Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição para o Senhor. Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou à disposição do Senhor. Ele estava mostrando a partir de hoje: a minha prioridade é o Senhor. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Quando a nossa prioridade não é o Senhor, a ansiedade ela vem, a preocupação toma conta. E o próprio Senhor vai dizer: por que andais preocupados? Por que andais ansiosos, perguntando o que havem de comer, o que havem de beber, o que havem de vestir? Observe os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. Observe as aves. Elas não semeiam, não plantam. Todavia o Senhor cuida delas. Quanto mais de vós cuidará o Senhor. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas Ele vos acrescentará. Porque Ele sabe o que nós necessitamos. A Bíblia vai dizer: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então temos que lançar sobre Ele. Então temos que o quê? Nos colocar à disposição. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu quero isso, é errado não. Mas será que nós falamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor necessita de mim? Aí a Bíblia diz então que Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor responde: então disse Ele, vai. Repita comigo: então disse Ele, vai. O que Deus estava falando? Então avança. Procura crescer. Procura crescer na fé. Avançar é crescer na fé. Se colocar à disposição, mas procurar crescer na fé. Como eu já disse, nessa terra, Deus nos chamou para ser abençoados. Nós temos que sim procurar crescer naquilo que fazemos, naquilo que gostamos. Mas nunca podemos deixar de crescer na fé. Temos que buscar um crescimento espiritual. Paulo, ele fala com os irmãos: olha, eu tive que tratar vocês como meninos, como crianças. Aí Paulo, olha, um dia eu fui menino. Eu era como menino, eu pensava como menino, mas eu deixei as coisas de mim. Aí Pedro vai dizer que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que buscar crescimento espiritual. Porque como Deus vai abençoar se eu sou menino na fé.
se eu não procuro crescer espiritualmente. Se no mundo secular a pessoa precisa ser, como diz por ele, de maior, ser crescida, vamos colocar nesse popular, para avançar em algumas coisas, e precisa também se capacitar, quanto mais espiritualmente, crescer na fé. Nós temos que avançar, nós temos que buscar crescimento espiritual. O Senhor disse, então vai e anuncia, faça a obra, se coloca à disposição. Aí a Bíblia diz que a partir dali ele foi conhecido como o profeta messiânico, aquele que anunciou a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor.